Leoninos, meus amores, sejam bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cris e eu vim trazer a leitura de vocês, meus amores. Bom, a leitura de hoje é o seguinte, tema sugerido aí por vocês inscritos do canal. A pessoa do passado, sendo passado o ex recente ou um passado, mais antigo. A pessoa do passado te esqueceu ou ainda haverá procura? Então, esse é o tema da leitura de hoje. Se você não está interessado nesse tipo de tema, dá uma olhadinha na última leitura de Leão, que foi a leitura do Novo Amor, tá? Então, lá você pode encontrar o que você está procurando. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever se você gostar da energia desse canal apenas, tá? E para os inscritos, gratidão pelo carinho de vocês, pelo respeito, tá? Tanto comigo quanto com o meu trabalho. Gratidão. Então, meus amores, vamos lá, vamos à leitura de vocês. Leão, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. É necessário fazer adaptações, principalmente questões de gênero, porque é para homem e mulher, basta adaptar, tá? Olha, meus amores, vamos lá, tá? Vou te explicar o que está acontecendo aqui. É uma pessoa que, a pergunta é, né? A pessoa do passado te esqueceu? Eu não vejo que te esqueceu, né? Totalmente assim, te tirou do coração completamente, porque eu vejo que para ele, ele ou ela, tá? Adapta aí. Você ainda é uma opção, tá? E eu vejo ali essa pessoa se afastando, mas é uma carta que fala de alguém que está se afastando, mas que ainda tem sentimento por conta da carta que está ao lado, tá? Ainda tem sentimento, porque é um esforço que essa pessoa está fazendo para se afastar. Então existe um sentimento. Significa o quê? Que essa pessoa não te esqueceu completamente. Então isso é fato, tá? Agora, uma questão de procura, infelizmente, eu vejo que essa pessoa acha que nesse momento você não tem a estrutura ou para estar ao lado dele ou dela, ou você não tem a estrutura que ele necessita, tá? Então, é por isso que essa pessoa, ela quer seguir um outro caminho, ela está fazendo esse esforço de se afastar. Aqui o que eu vejo muito claramente é que quando vocês terminarem esse relacionamento aí, tá? Que essa pessoa saiu da tua vida, o que você não sabe é que a vida dessa pessoa passou por muitas transformações. De repente você pode estar muito com a ideia, né, na mente da pessoa que ele era quando estava com você. Mas a vida dele passou por muitas mudanças, muitas transformações. Mas muitas mesmo, tá? E eu vejo que isso, de uma certa forma, abalou essa pessoa. Ela teve que fazer escolhas, assim, muito rapidamente,
tá? A vida dela pode ter passado por algumas situações de altos e baixos, de algumas privações. Só que agora eu não sei o que ocorreu na vida dele ou dela, tá? Que ou ele está se mudando, olha só, ali principalmente com o barquinho, e por conta dessa carta, ou ele está mudando de residência, ou mudando de estado, ou mudando de país, alguma mudança, tá? Que está mexendo muito com ele, mas de uma forma positiva, é como se fosse algo que essa pessoa queria muito. Pode ser uma mudança nesse sentido, como eu te falei, mudança de casa, mudança de país, tá? Ou pode ser uma mudança na condição dele econômica, tá? Ele, no caso, com muitas expectativas com relação ao futuro. Ele pode ter conseguido algo, a pessoa passou por dificuldade e, por exemplo, pode ter conseguido um emprego ou conseguiu ganhar algo que já não esperava mais que iria receber. Alguma coisa houve que deu uma injeção de ânimo nessa pessoa, motivou essa pessoa do seu passado, tá? A novamente assim sonhar, criar planos de felicidade, e ele está embarcando nessa. É como se ele tivesse na mente dele muito claro assim algo que é como se ele tivesse partindo rumo a uma vida nova. É tudo que essa pessoa mais queria, é uma vida nova. E aconteceu algo na vida dele que está fazendo com que ele acredite que daqui para frente ele irá viver essa vida nova. Não sei se ele irá conseguir, mas vejo que tem uma mudança a caminho, que ele está se preparando para uma mudança maior na vida dele, mas de forma positiva, e que ele está criando planos de felicidade, planos de futuro, tá? Tá projetando até sonhos. Então é alguém que está esperando algo muito positivo chegar, mas ele não está esperando de braços cruzados. Tem algo já em andamento, tá? E para alguns ele está realmente indo aí por mudando de casa, de estado, alguma coisa. Ele está partindo para uma nova vida. Ou ele está fazendo uma mudança total na vida dele para melhor. Tá? Aconteceu alguma coisa aí. É como se a sorte dele tivesse virado, mas eu não tô vendo a coisa ainda garantida, porque ainda está muito no projeto de felicidade. Exemplos disso. Cris, me dá um exemplo disso. Exemplos disso. Por exemplo, ele estava passando uma dificuldade, passou por várias situações e tal, e de repente ele conseguiu, foi chamado para um emprego que ele nem imaginava. Só que esse emprego é em outra cidade, então vai mudar toda a vida dele, mas é tudo que ele quer, porque ele quer uma mudança de vida. Então ele está indo cheio de sonhos, de expectativas, achando que lá ele vai viver coisas incríveis e tal, mas ele nem sabe, na verdade, o que o espera. Mas para ele é como se ele achasse que, seja lá o que for, vai ser muito melhor do que a vida que ele estava levando, tá? Onde de uma certa forma os caminhos estavam bloqueados para ele. Então é como se ele sentisse que essa mudança vai destravar a vida dele em algum ponto. Então ele está aberto para isso e ele simplesmente quer ir, ó, quer entrar nesse barquinho e ir em frente, tá? Outro exemplo disso pode ser alguém que estava passando problemas, não conseguia encontrar uma saída e, sei lá, processou uma empresa e ganhou aquilo na justiça. Vai receber um dinheiro legal que vai poder mudar a vida dele. Só que o dinheiro ainda não está na mão dele, tá? Mas ele já está criando planos, ele já está mudando as coisas, ele já pode estar até marcando lá, né? Procurando na internet a casa onde ele vai morar, o que ele vai fazer com esse dinheiro, tá cheio de expectativa, já começou a mudar algumas coisas na vida dele para se adequar a essa nova realidade e tá na espera da chegada disso. Tá entendendo? Os exemplos que eu dei, ou é um emprego, alguma coisa, tá? Ou ele, por exemplo, vamos jogar mais para baixo. Ele pode ser alguém que morava sozinho, estava cheio de despesas, estava todo enforcado, ficou desempregado um tempão. De repente, um amigo chama ele para dividir um apartamento e começar na firma onde ele está trabalhando, deu uma oportunidade. Para ele é melhor do que ele estava. Então ele pegou, catou as roupas dele, só voa, entendeu? E vai para
na ideia dele, lá na casa desse amigo dele, vai ser só o primeiro passo de uma nova vida, que depois ele vai alugar um lugar sozinho para ele, que fazendo planos de como ele quer a casa dele, já sabe quanto ele vai ganhar nesse emprego, então ele já está já imaginando o que ele vai fazer com isso ou com aquilo, mas ainda não está na mão, tá entendendo? Ele ainda não conseguiu de fato, não concretizou, tá? Essa carta me fala que ainda não está lá, mas existe o plano de felicidade e que representa mudança de vida. Então, mudança de vida pode ser desde a maior, como eu te falei, de morar em outro lugar, como de até dividir com um amigo. Mas também vai mudar toda a vida dele, a rotina, de repente ele vai sair do bairro onde ele já não aguentava mais estar, vai ficar mais longe da família que de repente estava enchendo a cabeça dele. Você está entendendo? É mudança de vida que na visão dele é para melhor. E para ele é como se fosse o primeiro passo de uma grande mudança. Então tem expectativas com relação ao futuro. E ele quando pensa em você, ele pensa que assim, você é uma opção. Eu vejo que ele te vê também como uma outra oportunidade assim na parte amorosa, porque aqui, tá, gente, a maioria, essa pessoa também tá com alguém, né? Porque são duas cartas aqui de opção, tá? Então assim, uma bloqueada, a outra disponível, você pesando, considerando. Então, assim, ele pode estar conhecendo uma outra pessoa também, ou estar com uma outra pessoa, tá? Nesse momento. Mas aqui não está me dizendo. Aqui toda essa questão de mudança e tal, tá tudo muito associado a ele, a vida pessoal. Não tá me falando nada com relação a um amor que ele tá amando alguém, nem nada não. O que me fala é que quando ele pensa em você, ele acha que você não tem estrutura para nesse momento estar com ele. Então isso, vamos lá, com exemplos. Pode ser o fato de quando ele considera, né, te procurar, ele pensa que nesse momento de mudança da vida dele, se for o cara que, por exemplo, vai mudar para outro estado, que você não tem como largar a sua estrutura, porque você vai bagunçar toda a tua vida para estar com ele. E que aí não seria o correto ou não seria o melhor, e ele não vê vias disso acontecer, então ele acha que não é mais uma opção estar contigo. Outros casos, se ele é um cara que ele estava naquela questão de tudo travado na vida, teve uma oportunidade, vai recomeçar a vida dele. Tá cheio de esperança de recomeçar. Então ele acha que estando, se você for uma pessoa que, por exemplo, você tem alguma dificuldade financeira, você acompanhando ele, você não é uma pessoa, não tem como você oferecer uma estrutura para ele, porque você também não tem, né, como estar com ele. E ele, por exemplo, vai morar na casa de outra pessoa, então ele não tem como estar com você, vai ser distante, vai complicar tudo, sabe? Vai enrolar a vida dele na cabeça dele, tá? E aí não tem como, você não tem ele, por exemplo, quando fala que você não tem para oferecer uma estrutura para ele, é porque de repente ele considera que você não tem a estrutura, que se você tivesse uma vida estruturada, de repente vocês dois poderiam estar juntos. Agora tem o outro lado da moeda. Se você tem uma vida estruturada e ele que está com a vida toda desestruturada e ele está querendo agora um recomeço, ele também, assim, ele acha que se ele tem a desestrutura e você tem a estrutura, tá? Não é compatível, ele vai trazer desestrutura para você. Então ele prefere ir cuidar da vida dele, tá? E assim, até de uma certa forma eu vejo que para não te prejudicar, porque a desestrutura dele pode trazer desestrutura para a tua vida. Para alguns casos pode ser isso, aí você tem que ver qual é a tua situação. Para outros, para uma minoria, você pode ser uma pessoa que ele considera, essa visão dele, uma pessoa que é emocionalmente desestruturada. Pode ser por você ter passado por alguma situação na tua vida e você não está bem emocionalmente, então ele acha que você não é capaz de segurar a onda que ele está segurando nesse momento por conta das mudanças que estão ocorrendo na vida dele. Então que você não teria estrutura para aguentar o tranco, para estar ao lado dele como parceira. Então ele prefere partir nessa jornada sozinho. Então aqui é alguém que, assim, eu não posso dizer te esqueceu a pessoa do passado, porque ela considera algo, ela pensa pelo menos em você, tanto que ela considera uma questão de você ter uma estrutura ou não,
tá? Considera você como uma opção, mas que nesse momento não é mais viável na vida dele, tá? Isso independente dele ter um alguém ou não. E aqui tá me falando, ó, que essa pessoa, por isso que eu falo que ele tem algum sentimento por você, ele ou ela, porque aqui a gente tem uma carta que representa o passado, que é justamente o que nós viemos perguntar nessa leitura, tá? Aqui é uma carta de plenitude e aqui é uma carta de desapego, tá? A lição de soltar. É um alguém que está se afastando de uma situação, mas está do lado da carta da plenitude que me fala que ele tenta se afastar completamente desse passado, tá? Ele tenta dar as costas completamente para esse passado, mas que é algo difícil para ele. Então, alguém que é como se estivesse se afastando, tá? Partindo para uma nova jornada, mas com um certo peso no coração, tá? Então, é alguém que gosta de você. É alguém que gosta, tanto que está aqui falando dele, tentando praticar o desapego, a lição de soltar, ele tentando deixar esse passado para trás. Então é porque ele está tentando esquecer para seguir adiante, porque ele sente que ele precisa avançar. Ele sente que essa mudança, o barquinho representa a mudança de vida também, que essa mudança de vida vai trazer algo, ó, positivo, algo benéfico, um novo horizonte, tá? Uma capacidade aí de realizar coisas na vida dele. Então ele tá olhando para esse futuro. Tá entendendo? É como se ele quisesse olhar para essa nova oportunidade que brotou na vida dele. E é por isso que ele quer dar as costas para o passado. Então aqui te esqueceu? Da minha visão, eu entendo que não. Eu entendo que a pessoa do passado, ela não te esqueceu. Agora, se ela vai te procurar, nesse momento, aqui são as energias do momento, tá? As coisas mudam. Mais à frente você pode fazer uma outra leitura. A gente não sabe nem como vai ficar a vida dele, porque ele tá com um projeto de felicidade, mas ele tá indo nesse barquinho sem saber o que ele vai encontrar do outro lado desse rio. Tá entendendo? Então a gente não sabe nem como vai ser o desenrolar dessa história, tá? Então mais à frente você vê. Mas por enquanto, nesse momento, eu não tô vendo ele disposto a te procurar, tá? No momento, energias do momento. Nesse momento eu não tô vendo ele disposto a te procurar, tá? É o que tá aqui, tá, meus amores? É como ele quisesse realmente se afastar por conta dele estar querendo uma outra coisa, uma nova realidade. É alguém que quer mudar a vida toda. É como se ele quisesse, se ele pudesse aqui, ele apagava todo o passado dele. Eu não estou falando do relacionamento, não estou falando de vocês. Estou falando dos problemas que abateram a vida dele ou dela, das transformações que ocorreram, que deixaram a vida dele completamente instável, que bloqueou os caminhos. Isso ele queria apagar da vida dele, ele não queria mais olhar para trás, tá? Ele queria simplesmente seguir em frente e recomeçar. Aqui é alguém que está em busca de uma nova oportunidade de recomeço de vida, tá? Então, assim, do jeito que eu sinto aqui, dependendo da história que você tem com ele ou ela, pode ser que é alguém que quer recomeçar até para te oferecer estrutura, para quando tiver estrutura tentar te procurar. Tá? Em alguns casos, claro, se não houve um problema entre vocês, né? Porque aqui, por exemplo, pode ter casos aqui que ele causou essa desestrutura em você, tá? Ele causou a desestrutura, ele fechou uma porta na vida dele, tá? Você pode não ser mais uma opção porque ele te desestruturou. E aí ele não se vê capaz, como pessoa, de catar esses caquinhos aqui e tentar consertar o erro. Ele acha que o melhor é seguir em frente, porque aí o retorno dele pode te causar mais desestrutura. Para quem ele causou isso em você. Tá? Então aí é casos e casos, tá? Eu tenho que passar todas as situações, porque são muitas energias. E se não foi a tua situação, nenhuma dessas que eu falei aqui, é porque a leitura não foi para você, você não tenta se enquadrar, tá bom? Então essa foi a questão que veio parar aqui na mesa. O passado te esqueceu? Não. O passado irá te procurar? Nesse momento, não. Nesse momento, não. Mas a vida dele está passando por mudanças. Mais à frente, aí a gente já não sabe. Tá bom? Então, meus amores, essa foi a leitura de vocês. Continuem deixando sugestões de temas, tá? Vou trazer todos que vocês têm pedido.
Fiquem na paz, beijo no coração e até a próxima, gente. Tchau, tchau.